simples, ainda dentro do capítulo de análise combinatória, é o que nós vamos ver hoje. Esse assunto nos leva a pensar em anagrama, que é uma palavra formada pela permutação de letras. Curiosamente, na antiguidade, os anagramas foram usados como códigos, fórmulas ou pseudônimos. A propósito, quantos anagramas serão possíveis obter da palavra Pernambuco? Descubra agora com o Anchieta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar a análise combinatória, lembrando a parte de permutação simples. Vocês lembram que na última aula a gente comentou arranjo simples, lembram disso? A gente tinha até frisado que permutação simples é um caso particular. É um caso particular de arranjo. Só o arranjo, vocês lembram que a gente comentou, né? Os grupos diferem pela ordem ou pela natureza. E a gente vai caracterizar a permutação, para vocês guardarem, da seguinte maneira. É um dos grupamentos mais fáceis de identificar pelo seguinte, porque em cada agrupamento vão participar todos os elementos. Essa é a grande dica para vocês. Quer dizer, permutação é um caso particular de arranjo, aonde participam todos os elementos. É uma grande dica para vocês guardarem. Então vamos acompanhar essa definição, olha só. Então permutação simples está aqui, olha só, bem curtinho para vocês, olha só. Permutação simples, como é que vocês vão caracterizar? Participam todos os elementos. Se participam todos os elementos, é evidente que eu não vou diferenciar um grupamento do outro pela ordem, e sim por quem, ou melhor, eu não vou diferenciar exatamente pela natureza, ou seja, os grupos diferem exatamente pela ordem. Natureza não, porque vão participar exatamente todos os elementos. Então, resumindo para vocês, o que vocês vão guardar? Permutação simples, quando participam todos os elementos e os grupos diferem pela ordem. Além disso, se vocês quiserem guardar, permutação simples é um caso particular de arranjo, olha só. Arranjo de N elementos tomados N a N. Aonde tem o P, eu coloco o N agora, porque vão participar exatamente todos os elementos. Está aqui a forma que vocês vão guardar. Permutação de N elementos, arranjo de N elementos tomados N a N. Se vocês aplicarem a definição de arranjo, vocês vão perceber então que o resultado vai dar o próprio N fatorial, que é uma das primeiras definições que a gente colocou para vocês. E esse simples que aparece aqui, quer dizer, permutação simples, é porque vocês não têm elementos repetidos. Bom, só em termos de permutação é que vale a pena vocês guardarem. Então a gente já comentou basicamente três coisas importantes. O princípio fundamental, já fizemos alguns exercícios aí, arranjo simples, já caracterizamos para vocês. Os grupos vão diferir pela ordem ou natureza. E permutação é um caso particular de arranjo, quando participam todos os elementos. Bom, na sequência a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em alguns exercícios de aplicação para vocês, permutação, arranjo, etc. Acompanha só. Vou soltar aqui o primeiro exercício. Então é o exercício do Mackenzie, olha só, Mackenzie de São Paulo, olha só que questão muito bem bolada, uma questão bonitinha, olha só. Então nós temos um trem constituído da seguinte forma, nós temos uma locomotiva mais 6 vagões distintos. Trem, uma locomotiva mais 6 vagões distintos, entre eles nós temos o vagão restaurante, está lá o restaurante. Bom, a condição, a locomotiva vai à frente, tudo bem, a locomotiva vai à frente, e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Essa é a condição que ele deu. Locomotiva vai à frente e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Pergunta, número de modos diferentes de montar a composição. Então vocês querem montar um trem aqui, ó. Então nós temos, quer dizer, no total vocês têm 7 vagões, um deles é a locomotiva e dos outros 6 vagões distintos, não é? No caso, um deles é restaurante. Então a condição que vocês querem, quer dizer, a locomotiva vai à frente e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Na pergunta, número de modos diferentes de montar a composição. Só o nosso trem está aqui, olha só os vagões, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Muito bem. Bom, a locomotiva vai à frente, olha o L de locomotiva aqui à frente. E claro que um grupamento possível, de acordo com a condição que ele deu, qualquer, pode ser isso aqui, ó. Locomotiva à frente, um vagão qualquer, no caso, para ocupar a segunda posição, qualquer um sem ser o restaurante que não pode. Eu coloquei o restaurante na terceira posição, terceiro vagão. E os demais aqui na sequência. Então vocês vão notar que, fixando aqui, quer dizer, a gente vai fixar exatamente a locomotiva, quantas posições sobraram? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aparentemente, a resposta do exercício seria qual? Ou será que é suficiente a gente permutar esses elementos? Se eu fizer a permutação, será que eu não vou contrariar a condição que ele deu?
aparentemente não teria problema nenhum eu simplesmente permutar. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai dar 6 fatorial. Então, aparentemente, a resposta do exercício dá 6 fatorial. Só que tem um detalhe, se vocês permutarem esses elementos, vai existir um determinado momento que o restaurante vai estar logo após a locomotiva. E isso não pode acontecer, contraria a condição do exercício. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, desse total, eu vou verificar quantos trens formados, no caso, quantas composições vocês teriam, de tal forma que o restaurante apareça logo após a locomotiva e na sequência eu subtraio. Então é o que eu estou destacando para vocês. Quando eu destaco a letra L assim dentro de um círculo, circunferência, então eu estou frisando para vocês, eu fixei exatamente esse vagão, locomotiva lá na frente. O mesmo comentário na segunda linha, só que além de fixar a locomotiva, eu vou fixar também o vagão restaurante. Então quantas posições sobraram agora? 5 posições? Não é só questão de trocar de posição, é só questão de permutar. Então, se vocês fizerem a permutação, vai estar um total de 5 fatorial. Agora o detalhe, quer dizer, se vocês voltarem na primeira linha, se eu fizer a permutação de todos esses elementos fixando a locomotiva, vai dar um total de 6 fatorial. Só que nesse total, eu estou incluindo grupamentos deste tipo aqui, ó. Grupamentos aonde o restaurante aparece logo após a locomotiva. Mas isso não pode acontecer porque contraria a condição. Então a resposta do exercício, como é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente desse total tirar exatamente o número de grupamentos onde acontece isso aqui, que é um total de 5 fatorial. Então a resposta do exercício, quanto é que vai dar? 6 fatorial menos 5 fatorial. Porque isto aqui vocês têm que eliminar, que senão contraria a condição que ele deu lá. Então 6 fatorial menos 5 fatorial, novamente um artifício aqui de conta, o 6 fatorial pode ser 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, coloca em evidência. Colocando 5 fatorial em evidência, vai dar 6 menos 1, ou seja, 5 que multiplica 5 fatorial. Lembra que 5 fatorial? Lembra o 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Vezes 5, 600, aqui, ó. 5 fatorial 120 vezes 5, 600. Bom, esse é o exercício da locomotiva, etc. Perceberam que é uma questão muito bem bolada e um raciocínio que a gente usou pela primeira vez. Qual que é? É fazer por desconto. Vocês fizeram uma subtração. Faz a subtração, chega na resposta do exercício. Questão bem bolada essa aí. Só vamos dar uma olhada num outro exercício agora de aplicação para vocês. Acompanha só. Segundo exercício, Universidade do Amazonas, olha só. Então o exercício é esse aqui, ó. De quantas maneiras 3 casais podem ocupar 6 cadeiras dispostas em fila, de tal forma que as 2 das extremidades sejam ocupadas por homens? Esse é o exercício, olha só, repetindo. De quantas maneiras 3 casais podem ocupar 6 cadeiras dispostas em fila, de tal forma que as 2 das extremidades sejam ocupadas por homens? Bom, total de homens, 3, H1, H2, H3. Total de mulheres, 3, M1, M2, M3. Olha a condição do exercício, as cadeiras aqui, ó. Então, nas extremidades, vocês notaram, eu montei um grupamento. Essa é a grande dica para vocês em problemas de análise combinatória. Vocês montarem um grupamento, vocês estão notando, desse que eu estou comentando, a gente raramente vai conseguir contar diretamente. Vamos lembrar o que estabelece a análise combinatória. Ela estabelece métodos de contagem indireta, porque diretamente, raramente eu consigo fazer. Vocês estão percebendo, é contagem indireta. Como? A gente constrói um grupamento, a partir desse grupamento a gente tira as conclusões, aplica a formulinha, confere, etc. Chega lá. Então volta para cá. As cadeiras estão aqui. Nas extremidades, que a gente vai ter que ser ocupada por homens. Então olha só, então vocês têm a primeira cadeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nas extremidades os homens, tudo bem. E aqui nenhum problema, os que sobrarem seriam isso. Então a condição do exercício, olha só, dos 3 escolhe-se 2, quer dizer, dos 3 homens, escolhe-se 2 para ocupar as extremidades. E permuta-se os outros 4, permuta-se as outras 4 posições. Aqui, quer dizer, ele não me deu informação nenhuma em termos do que eu teria aqui. Então, a ordem que vocês quiserem, você vai fazer a permutação no caso. Então, dos 3 homens, escolhe-se 2. Então, vocês vão notar, arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, porque a ordem aqui vai ser importante. Eu colocar o Benedito aqui e o João aqui é diferente de colocar o João aqui e o Benedito lá. Então, a ordem é importante, problema de arranjo. Dos 3, escolhe-se 2. Arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. E desses 4 que estão aqui, ó, é claro que eu vou simplesmente trocar de posição. Esse trocar de posição, 4 elementos sobraram para 4 posições, só pode ser problema de quê? Só pode ser problema de permutação. Então eu faço a permutação, ou seja, P4, permutação de 4 elementos.
E vocês notaram que eu estou falando, eu vou fazer o produto, porque indiretamente a gente está usando novamente o que? O princípio fundamental, ou o princípio multiplicativo escondido aqui, ó. Vocês notaram, normalmente quando aparece o conectivo E, a gente associa a multiplicação. Está aqui, tá certo? Então, dos 3 homens, escolhe-se 2. Arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. E das 4 posições que sobraram, elas vão ser ocupadas por 4 pessoas. Permutação, 4 elementos, 4 fatorial. Arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Se fizer a conta, dá o próprio 3. Só fazer. O P4, no caso, 4 fatorial. 4 fatorial 24, vezes 3, 72. Então, a resposta do exercício 72. Notaram que ia aparecer permutação e aparecer o problema de arranjo. Lembrando que permutação é um caso particular de arranjo. Só vamos dar uma olhada em outro exercício para vocês. Deu para perceber, hein? Não sei se é um inconveniente, não sei. Mas análise combinatória a gente só aprende se fizer vários exercícios, bastante exercícios. Então a gente não consegue dominar o assunto. Outro exercício, olha só. Exercício Mapofê São Paulo. Então o exercício é esse aqui, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Pernambuco? Primeira pergunta. E depois, quantos começam com a sílaba per? Então, são 2 perguntas. Só, o total de letras, se vocês contarem, é 10. Agora, anagrama, o que seria? Vamos imaginar, por exemplo, a palavra aro. Vocês têm a palavra aro. Então, o anagrama da palavra aro são as possíveis palavras que vocês obtêm a partir dessa, independente de ter sentido ou não, independente de dar para ler ou não, de tal forma que vocês vão simplesmente trocando as letras de posição. Então eu posso ter o aro, eu posso ter o AOR, eu posso ter o ORA e assim por diante. Então isso que é anagrama para vocês. E é o que eu vou precisar aqui no exercício. Então o anagrama é exatamente isso, quer dizer, eu vou trocar essas letras de posição, não é? No total de 10, e ele quer saber exatamente quantos anagramas a gente obtém, quer dizer, quantas palavras, independente de ter sentido ou não, independente de encontrar no dicionário ou não, é isso. Então, se o total de letras é 10, basta fazer o quê? Vocês vão simplesmente trocar os elementos de posição, então vocês têm 10 fatorial. Permutação de 10 elementos, 10 fatorial. É só questão de fazer a conta 10 fatorial, se tiverem a curiosidade de fazer, isso vai dar 3.628.800 unidades, está lá. Então, esse é o total de anagramas que vocês têm da palavra Pernambuco. Agora, a segunda parte. Quantas começam com a sílaba per? Quer dizer, começar com a sílaba per é como se fosse o problema da locomotiva, lembra? Quer dizer, a locomotiva lá na frente, eu vou grifar a locomotiva. Começar com a sílaba per, eu vou grifar a sílaba per. Então, é como se eu grifasse. Quer dizer, grifando essas 3 primeiras letras, o detalhe, quantas posições sobraram? 7 posições. Para quantas letras? 7? Então é claro que é um problema de permutação. Então a condição que vocês terão, qual vai ser? 7 posições para 7 letras distintas. 7 posições para 7 letras distintas, só pode ser permutação de 7 elementos, 7 fatorial. Se vocês calcularem 7 fatorial, 5.040. Detalhe importante, né? Permutação simples, como a gente já comentou, vocês estão percebendo que as letras, eu não posso ter letras repetidas. Letras repetidas é uma outra coisa que a gente vai comentar numa das próximas aulas aí, que é permutação com repetição. Então, sempre que aparecer a palavra simples, vocês não têm elementos repetidos. Próxima aula a gente vai praticamente encerrar. É como se fosse praticamente terminar a análise combinatória.